Gênesis 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Poucas passagens da Bíblia condensam de forma tão poderosa a soberania de Deus e a capacidade divina de transformar dor em propósito, quanto esta declaração de José. Depois de anos de traição, escravidão, injustiça e esquecimento, José olha nos olhos de seus irmãos, os mesmos que o venderam por inveja, e diz: Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essas palavras não são apenas perdão, são revelação. José não nega o mal que sofreu. Ele não o romantiza, nem finge que tudo foi fácil. Pelo contrário, ele reconhece a intenção perversa dos irmãos, mas escolhe ver algo maior do que a maldade humana, a mão redentora de Deus, que opera por caminhos que ultrapassam a compreensão. É difícil ver propósito enquanto estamos sendo feridos. Quando José foi jogado no poço, vendido como escravo e acusado injustamente, nada parecia fazer sentido. Quantas vezes nós também olhamos para nossas circunstâncias e pensamos: onde está Deus nisso? Naquele momento, tudo o que José via era rejeição, perda e silêncio. Mas mesmo quando Deus parecia ausente, ele estava ativo, tecendo no invisível um plano de preservação e salvação que se revelaria no tempo certo. O sofrimento de José não foi em vão. Ele o levou exatamente para o lugar onde poderia cumprir o propósito de Deus, o Egito, onde um dia se tornaria instrumento de provisão para milhares, inclusive para os próprios irmãos que o traíram. Assim também é conosco. Há dores que só fazem sentido depois. E quando olhamos para trás, percebemos que o poço foi o início do caminho para o palácio. Perdoar não é negar o mal. José não disse: o que vocês fizeram não foi nada. Ele reconheceu a gravidade, mas decidiu enxergar além dela. A visão espiritual de José o libertou do ciclo da amargura. Ele entendeu que o mal dos homens não é capaz de frustrar os planos de Deus. Essa é uma lição preciosa. Quando mantemos os olhos em Deus, não somos definidos pelo que fizeram conosco, mas pelo que Ele está fazendo através de nós. As feridas que recebemos podem se tornar fontes de sabedoria, empatia e autoridade espiritual, se as entregarmos a Deus. A frase "Deus o tornou em bem" revela algo profundo sobre o caráter divino. Deus não apenas repara o mal, Ele o redime. Ele não apaga o passado, mas o ressignifica. Cada perda, cada injustiça, cada lágrima pode se tornar matéria-prima para a construção de algo bom. José foi usado para conservar muita gente com vida. O sofrimento dele não o isolou, o preparou para servir. E é aqui que reside o segredo da transformação. Deus não muda apenas as circunstâncias, Ele muda o coração. O homem que um dia foi vítima se tornou instrumento de vida. O ofendido se tornou aquele que salva. Isso é graça em movimento. Entre o poço e o trono passaram-se anos, anos de espera, de fidelidade silenciosa, de perseverança quando tudo parecia contrário. Muitas vezes, o maior desafio da fé não é acreditar que Deus pode fazer, mas acreditar que Ele ainda está fazendo, mesmo quando não vemos nada. José não chegou ao trono da noite para o dia. A jornada foi longa e marcada por provas, mas cada etapa foi essencial. Assim também, Deus trabalha em processos. Ele não tem pressa, porque está moldando caráter, não apenas circunstâncias. Quando você se encontra em um Egito, um lugar de espera, de exílio, de provação, lembre-se, não é o fim, é a forja. O mesmo Deus que permitiu o poço, preparou o palácio. Ao final da história, José não apenas sobreviveu, ele floresceu. O mal não o definiu, o amadureceu. O sofrimento não o destruiu, o preparou. E o perdão o libertou para viver plenamente o plano de Deus. Deus quer fazer o mesmo conosco. Cada capítulo de dor pode ser reescrito pela sua graça
e se tornar um testemunho de restauração. A pergunta não é por que isso aconteceu, mas para que isso será usado. Quando entregamos nossa história a Deus, Ele faz do caos um caminho, da lágrima uma lição e da traição uma ponte para algo maior. Gênesis 50:20 nos convida a olhar para o passado com olhos redimidos. Nem tudo o que aconteceu foi bom, mas tudo pode ser usado para o bem. A fé não nega a dor, ela a atravessa com propósito. José nos mostra que não existe situação tão distorcida que Deus não possa transformar em bênção. O mal é real, mas Deus é soberano. E quando confiamos nele, até o que nos feriu se torna parte da obra que nos forma. Então, quando olhar para o que passou, não veja apenas a traição, o poço ou a prisão. Veja o Deus que estava lá, convertendo o mal em bem e escrevendo, através de sua história, uma salvação que vai muito além de você. Conselho final: não apresse o processo, não amaldiçoe o poço e não duvide do propósito. Deus ainda está transformando o mal em bem, e Ele usará até as partes mais difíceis da sua jornada para conservar muita gente com vida, inclusive você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.